Olá, eu sou Regis Gonçalves e apresentarei o trabalho intitulado O efeito do pré-condicionamento isquêmico sobre a força muscular, uma meta-análise. Esse trabalho contou com a participação do colega Rogério Aparecido de Oliveira Júnior e foi orientado pelo professor Tiago Pires de Oliveira. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio financeiro da Funadesp. O condicionamento isquêmico PCI é uma técnica não invasiva e de fácil aplicação, que consiste em ocluir o fluxo sanguíneo de um membro em tempos regulares. Em outras palavras, promove-se a interrupção e, em seguida, o retorno da circulação sanguínea de um membro. Um estudo recente concluiu que o PCI, comparado à condição placebo, aumentou o número de repetições em 20% durante uma única série até a falha durante o exercício de extensão de joelho, com uma carga fixa de 85% de 1 RM. Em outro estudo, foi observado um comportamento muito semelhante na cinética de oxigenação do músculo do quadríceps, contribuindo para um maior tempo de sustentação da contração isométrica em comparação à condição controle. O objetivo geral do trabalho foi conduzir uma meta-análise sobre o efeito do PCI sobre a força muscular. O objetivo específico foi observar se o PCI, em comparação à condição controle Sham, exerce ou não os seguintes efeitos: ergogênico sobre o número de repetições durante o treinamento resistido e protetor sobre o decaimento de torque após máximas contrações fadigantes. Quanto à metodologia, a pergunta Pico ficou estabelecida da seguinte forma: o P de pacientes foram os voluntários saudáveis. O I de intervenção foi a realização de treinamento de força com aplicação de PCI. O C de comparação foi o controle placebo versus antes e após o treinamento versus aplicação do PCI. E o O de outcome, ou desfecho, foi o resultado da análise da força relacionada ao número de repetições e ao decaimento de torque. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, BVL, Pedro, Cielo e Cochrane. A magnitude dos resultados da meta-análise foi determinada pela média das diferenças padronizadas, com intervalo de confiança de 95%. Para averiguar a heterogeneidade, foi adotado o teste de Higgins, onde I quadrado próximo a 0% indica não heterogeneidade entre os estudos. Próximo a 25% indica baixa, próximo a 50% moderada e próximo a 75% indica alta heterogeneidade entre os estudos. Neste fluxograma, temos a síntese do processo de escolha de estudos. Foram inicialmente analisados 546 estudos, entre eles foram selecionados 49 e, após a análise final, 6 trabalhos foram incluídos em nossa meta-análise. Em relação à atenuação da redução do torque, nossa meta-análise não apresentou diferença entre PCI versus controle Sham, conforme gráfico Forest Plot apresentado a seguir. Já em relação ao número de repetições nos comparadores PCI versus Sham, observamos efeito a favor do PCI, conforme demonstrado no Forest Plot seguinte. Quanto ao risco de viés, a escala de qualidade metodológica Pedro indicou uma média de 6,77 de valor, considerado como excelente qualidade metodológica dos estudos inclusos na meta-análise. De modo geral, nossos achados parecem corroborar em partes com outros estudos que já evidenciaram a melhora da função neuromuscular com a aplicação do PCI em exercícios resistidos de força ou resistência de força, apesar da não melhora na atenuação da redução do torque. De certa forma, os mecanismos locais ainda não são totalmente elucidados, embora alguns estudos da área clínica já tenham relatado que o PCI possa melhorar a oxigenação do músculo esquelético. Finalizando esta apresentação, temos a bibliografia utilizada. Muito obrigado!